Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast CRCast, Direito, Negócio e Tecnologia. E hoje a gente vai falar aqui sobre a inteligência artificial de fato. O que é a inteligência artificial? A gente fala, mas será que a gente sabe o que é? E eu trouxe aqui uma pessoa que sabe muito de inteligência artificial, meu amigo Fábio Borges, professor, meu colega professor. O defeito dele é ser palmeirense, né? Mas atualmente tem sido mais uma qualidade, né? Aqui em São Paulino invejoso. O Fábio é formado em computação, ele tem mestrado e doutorado em engenharia elétrica e em ênfase em inteligência artificial pela USP. Então, atualmente trabalha também na Secretaria de Inteligência Artificial, criada aqui no Piauí, é um dos diretores da secretaria. E o nosso papo de hoje é para a gente entender o que é inteligência artificial e ver o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no Piauí. Por que a gente tem uma Secretaria de Inteligência Artificial. Fábio, meu amigo, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, professor. Chamar de professor, porque quando a gente trabalha junto, leciona, a gente não perde a... Pronto, é isso. É isso aí, Fábio. Cara, eu tô aqui nos episódios, eu tô sempre começando da seguinte forma. A gente... Vamos fazer um paralelo aqui, sem entregar a idade, né? O homem é menos vaidoso com isso, as meninas ficam... Toda vez que fala uma mulher, pede alguma coisa assim mais antiga, ela fica, eu vou entregar a minha idade. Mas a ideia é assim, a gente lembrar de algo de quando a gente começou, quando você começou, o Fábio lá de 18, 19 anos, que começou a fazer computação, como é que era o trabalho do Fábio, os estudos do Fábio, naquele tempo e como é que são hoje, assim, o que te marca, o que traz essa diferenciação, o que você entende, chama mais atenção. Tá, vou começar falando que caí na computação de paraquedas, Pronto. Certo? Então, o que foi que aconteceu? Eu em nenhum vestibular naquela época, era PSIL, eu coloquei computação, eu optei por fazer engenharia. E aí, principalmente engenharia fora, queria fazer engenharia elétrica, e aí meu pai a gente foi para João Pessoa, Campina Grande, para fazer vestibular lá. Só que aí passei lá em Campina Grande e aqui levei, como a gente falava, levei pau, né? Tomei bomba. E aí o que foi que aconteceu? Como não tinha eu não tinha nenhum curso, não tinha nenhuma graduação, não passei nenhum vestibular, aí tinha duas opções, ou fazer o cursinho, passei em vestibular em Campina Grande, mas não passei aqui em Teresina e meu pai não deixou. Não tinha condição de ir morar fora. Exatamente. E aí o que foi que aconteceu? Ou fazia o cursinho de pré-vestibular, ou então fiz o vestibular na CEUT para ciência da computação. E aí optei por fazer ciência da computação sem saber nada do que seria, de fato, um computador. Sabia, assim, de curioso, de mexer, de jogar, mas, de fato, o que um cientista da computação faz, eu não sabia. Sabia que o modem ligava, Exatamente. o modem demodula, faz aquele barulhinho, que são as conexões, mas tu já tinha curiosidade, assim, de abrir um computador, mexer, porque eu tenho colegas que foram fazer computação, que eles eram aqueles caras que sempre gostavam de computador, né? Eu acho que a gente é da mesma geração, da mesma época, e a gente pegou uma fase que a gente estava começando a ter computador em casa. Aquele computador até cinza, amarelado. Conexão com internet. No modem, que a gente colocava uma capa em cima, né? Naquele rack da cor dessa mesa aqui, todo encaixadinho, puxava o teclado. A gente começou a ter o computador em casa, assim, adolescente, né? Criança, adolescente. E a ter curiosidade. Se era desses ou nunca tinha... Eu mexia no computador, mas não para desmontar. Logo que o papai não deixava, era caro, né? E aí, não, era mais de acessar mesmo, jogos e tudo mais. Nunca programei antes de entrar no curso, não sabia nem que de fato fazer a parte de programação, o que seria. Então eu entrei no curso de paraquedas. E aí no primeiro período, o curso tem um grande obstáculo que a gente faz muita computação teórica. A gente não sabe bem o que de fato um cientista da computação faz nos primeiros períodos do curso de computação naquela época. O que era computação teórica? Você ia estudar a história da computação, é isso? Isso.
história da computação, os processos no computador, como é disciplinas de linguagem de programação, aí você pensa muito, vou começar a programar. Não, programar no caderno. Mas por que eu estou escrevendo um algoritmo no caderno? Quer dizer que as primeiras matérias do curso de computação você vai riscar no caderno, Exatamente. tipo, naquela época era o quê? Pascal? Delphi? Já era C. Já era Já C. era C. Porque eu lembro que no colégio... Na verdade, nas primeiras disciplinas, a gente nem começa a estudar C, a gente começa a estudar Portugal. O que é Portugal? Portugal é uma linguagem de programação que eu não consigo de fato executar, construir um programa, mas para ensino. Então imagine que, só fazendo paralelo, quando a gente tem algoritmos, a gente escreve como se estivesse escrevendo um texto normal, com instruções específicas que o computador vai entender, processar e executar. Certo? Então tem instruções específicas, por exemplo, for, while, entre outros, para o computador fazer alguma interação. Só que aí, no curso de computação, isso já evoluiu, a gente pode até falar um pouco disso, mas naquela época, em 2007, 2006, existia muito a ideia do Portugal, que era substituir aqueles comandos, for, while, por instruções em português. Então, faça alguma coisa. Enquanto, além do exatamente. if, se... Então, era a linguagem do DOS, exato, só que traduzida para o português. Era isso? Eram os prompts do DOS traduzidos para o português. Então, exatamente. Isso era o que um calouro de ciência da computação ele trabalha hoje. Trabalhava no primeiro semestre. E hoje? O que um aluno de ciência da computação, de engenharia de software... Hoje a gente está com por exemplo, eu sou professor no curso de ciência da computação da UESP. E se a gente for passar isso para o aluno, hoje o adolescente, quando chega na faculdade, é muito imediatista. Então, se eu falo para ele, cara, vai fazer um algoritmo aí no caderno, ele desiste o curso, ele tranca o curso, ele desiste. Então, hoje a gente já começa com a ideia do Python, dele aprender a linguagem direto no computador. E então, construir seus programas logo no primeiro semestre da faculdade. Hoje, por exemplo, ninguém mexe mais com Pascal, com Delphi, porque eram as linguagens iniciais, né? No final dos anos 90. Eu tive aula na escola de Pascal, em 2000, 2001, acho que eu fazia a 8ª série, e a gente tinha no colégio programação básica, HTML e Pascal, e fazia a programaçãozinha na telinha azul lá, e hoje, então, o cara já começa com Python. E o aluno já chega sabendo, ou ele chega... A maioria, sim. A maioria já chega... A maioria, sim. A tecnologia está muito presente na vida, né? Hoje, YouTube, cursos online, então a maioria dos alunos já chegam com essa noção de linguagem de programação, de algoritmo, eles já têm isso. Porque eles estão direto no YouTube vendo. Então, quem já tem... afinidade com a tecnologia, quem já conhece a tecnologia, quando dá 12, 15 anos, já está desenvolvendo, já está mexendo. Exatamente. Interessante. Então, a principal diferença seria essa. A linguagem que você, lá no começo dos anos 2000, no meio dos anos 2000, era Portugal e hoje o cara começa com Python. E a gente tem até uma dificuldade como professor, Berto, é o seguinte, às vezes a gente tem que frear o aluno. Então, às vezes o aluno pensa que está no nível avançado e aí a gente começa, o fundamento é a base de tudo. Então, para ele entender que, de fato, por que eu tenho que desenvolver dentro do algoritmo um for, por que eu tenho que desenvolver dentro do algoritmo um while, né? Os comandos básicos de repetição. Então, a gente, não, professor, mas isso eu já sei. E, às vezes, quando o cara vai mesmo para a prática, ele termina cometendo erros bobos, que na época, quando eu aprendi no papel e tudo, eu não cometi esses erros. Então, às vezes, a gente termina freando um pouco o aluno para ele ter essa parte, esses fundamentos, ficar bem conciso, né? Os fundamentos ficarem bem coerentes. Mas acho que isso é do ser humano que está começando alguma coisa nova, querer apressar, né? E a gente precisar dizer. Fábio, eu tenho ouvido muito algumas pessoas dizerem a seguinte coisa, assim: não vai mais haver necessidade de aprender a programar. As pessoas não vão mais precisar fazer programação. Você concorda com isso? Porque, não, por quê? Porque a inteligência artificial vai fazer tudo sozinha. Você concorda com isso? Acho muito difícil.
Muito, muito difícil mesmo. Por quê? As coisas básicas, isso é a inteligência artificial vai substituir aos poucos esses comandos, essas aplicações básicas. Só que no mundo real é tudo muito complexo. Então, é alguns detalhes que você... Vou dar um exemplo. Vamos supor que você execute uma operação dentro do seu programa e aquela operação seja executada milhares e milhares de vezes ao longo do seu projeto. Por um detalhe específico, aquele projeto termina tendo um poder, uma complexidade computacional, que a gente fala, muito alta. Então, precisa de uma análise muito profunda de como você conhece o seu problema, especialista do problema, com as ferramentas computacionais para você casar tudo certo e aquele seu algoritmo executar de uma forma eficaz. Porque não adianta nada. Quando a gente tem uma disciplina na ciência da computação, se chama projeto e análise de algoritmo. Então, o algoritmo ele tem que ter uma resposta certa. Então, para todo tipo de entrada, ele tem que produzir uma resposta certa. E ele também tem que ter uma complexidade boa. Deixa eu te interromper para a gente explicar o que é algoritmo. Pronto. Porque eu acho que é um conceito que as pessoas precisam diferenciar. A gente olha algoritmo. Mas vamos lá, explica pra gente aí o que é um algoritmo. Algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos que você desenvolve para obter um resultado, certo? Então, todo programa, programa computacional intuitivamente é construído a partir de algoritmo. Então, eu tenho uma sequência de passos bem ordenados para produzir uma resposta certa. Programa, quando eu falo programa, um site que você entra, certo? Um aplicativo que você baixa no celular. E aí, tudo isso são construídos a partir de algoritmo. E qual é a ideia da computação? A ideia da computação é que você tem um arcabouço, as ferramentas, para construir aqueles algoritmos de forma que o computador entenda e saiba executar. E automatize Exatamente. as decisões. Eu posso dizer, então, que um algoritmo, como tomar água é um algoritmo. Exato. Como trancar a porta de casa é um algoritmo. Eu levanto da cama, boto o pé direito na frente, dou tantos passos, dobro à esquerda, depois... Uma sequência de comandos interligados que vão atingir um fim específico. A primeira aula do curso de computação é fazer um algoritmo, uma receita de bolo. Como cozinhar, como preparar um bolo. Então, é uma ótima analogia, exatamente. Né? Uma ótima alegoria, uma receita de bolo, porque tem um padrão. Pronto, aí você falava que existe uma disciplina que é de projeto e análise de algoritmo. Pronto. Que seria essa disciplina. Então vamos pensar, fazer o paralelo à receita do bolo. Então, o que é que a receita do bolo faz? Dados os ingredientes, aquela sequência de passos, eu tenho como resultado final um bolo, certo? Só que tem várias formas de preparar o bolo, de executar esses passos. Então, você pode pensar de uma forma, eu posso pensar de outra forma e assim sucessivamente. Então, vão ter aquelas formas mais eficazes, onde o bolo vai ser mais gostoso, vai preparar de forma mais rápida. Então, do mesmo jeito são os algoritmos. Eu tenho várias formas de resolver um problema. Só que tem formas mais fáceis, mais rápidas e tem outras que, por exemplo, demoram com mais tempo. Então, a forma como você desenvolve, a forma como você detalha os passos para o computador, então isso pode garantir a eficácia ou ineficácia do seu programa, certo? Então, às vezes um programa que você construiu demora 1 hora para ser executado, outra pessoa demora 1 segundo. Então, tudo isso são que a gente aprende nessa disciplina, entendeu? São variáveis, técnicas. Tudo isso importa, porque isso também vai vai desaguar em custo, por exemplo. Não só o custo financeiro, mas até custo de pesquisa, custo de tempo, custo ambiental. Eu tenho visto que tem havido uma discussão sobre a quantidade de energia que tem sido gasta, a poluição que tem sido gerada, a emissão de carbono, para desenvolver pesquisas de inteligência artificial. Beleza. Então, agora que a gente já sabe o que é um algoritmo, a gente sabe o que é automação e qual é a diferença da automação para a inteligência artificial. Tá. Automação é um processo que você vai automatizar alguma execução. Então, você pode construir um robô para automatizar que esse copo
faça esse processo repetitivo e eu consiga, de fato, um braço mecânico, consiga beber essa água, certo? Certo. Já a inteligência artificial, como o conceito já diz, é a forma de a gente desenvolver algoritmos que eles sejam capazes de executar tarefas tão bem como um ser humano. Então, quando você aprende a levantar esse copo, aplicar uma força e levar à boca, você está fazendo um processo de aprendizado. Então, ali, uma vez que quando você é criança, você não nasce, você não sabe como beber uma água, qual é a força. Então, uma criança de 1 ano, 2 anos, aos poucos ele vai aprendendo a executar esse processo. Então, é do mesmo jeito que a inteligência artificial hoje funciona. Então, a gente passa parâmetros para os algoritmos e aquele algoritmo aprende aqueles padrões, como, por exemplo, o padrão de beber uma água. Então, vou ser bem, por exemplo, se esse copo estiver cheio, eu vou aplicar uma força maior do que quando ele está vazio. Por quê? Porque eu aprendi por meio de padrão. Então, basicamente, hoje a inteligência artificial serve para isso. Então, a gente vê esse boom, né, de 2 anos para cá, o boom de inteligência artificial, mas a inteligência artificial vem lá de 1950, e aí foi evoluindo até chegar no que a gente conhece hoje, nesses algoritmos que aprendem com os dados, né? Pronto. E dentro disso ainda, a gente escuta muito falar em inteligência artificial forte e fraca. O que é a inteligência artificial forte? O que é a inteligência artificial fraca? A inteligência artificial fraca é aquela inteligência artificial específica para resolver algum problema. Então, tem aquela inteligência artificial para jogar xadrez, inteligência artificial para detectar uma imagem. Então, ela foi construída especificamente para aquele problema. Então, hoje, uma inteligência artificial que você constrói, desenvolve para detectar o tumor de uma mamografia, ela não vai saber, por exemplo, responder uma pergunta igual o ChatGPT, porque ela foi específica para isso. Com a evolução do poder computacional, com a evolução dos dados, foi possível construir IAs cada vez mais robustas, que podem servir para outras funcionalidades. Então, aí a gente já tem hoje a ideia da inteligência artificial forte. A gente não chegou nesse ponto, mas entende-se que daqui a uns anos a gente consiga, de fato, a chegar nessa inteligência forte, que é uma inteligência geral. Inteligência geral, que é o que algumas pessoas vão chamar de singularidade. Exatamente. E aí é aquele temor de que a gente vai ser substituído pelas máquinas. Exato. E aí, a gente vai ser substituído pelas máquinas? Isso é viagem de filme, Hollywood. Não sei, acho que eu estava escutando um podcast que a pessoa falou assim, não, a gente não vai, porque na hora que a gente detectar um IA que vai substituir a gente vai lá e desliga a energia. Puxa da tomada, né? Exatamente. Pronto, puxa da tomada. Puxa Se da fosse tomada. fácil assim, tava resolvido. Assim, mas sendo bem sincero, é muito difícil chegar nesse nível, mas também hoje eu não duvido mais de nada. Tá entendendo? Porque nesses 3 últimos anos, evoluiu muito. Então, quando fazia essa pergunta há 5 anos atrás ou não, esquece Isso, porque tem perigo. Porque, por exemplo, em 2015, falando um pouco do meu mestrado e doutorado, né? A gente construiu algoritmos de inteligência artificial para classificar distúrbios de energia elétrica. Então, vamos supor, às vezes na sua casa, quando está chovendo, você tem uma oscilação de energia. Então, aquele distúrbio é perceptível para você. Só que tem vários tipos de distúrbios que são imperceptíveis para o humano. Mas, por exemplo, para essa televisão, para um computador, ele sente. E aí, quando ele sente, diminui a vida útil dele. E aí fica cada vez, por exemplo, por que minha televisão hoje dura 1 ano? Meu pai tinha uma televisão de tubo que durava 10 anos, 20 anos, ainda hoje ela existe. É porque esses dispositivos eles são sensíveis a oscilações elétricas. Então, quando eu tenho uma energia suja, que a energia do Brasil, infelizmente, não é uma energia 100% com qualidade, então qualquer distúrbio vai degradando a vida útil daquele dispositivo. Então, o meu projeto, tanto de mestrado e doutorado, foi construir um hardware conectado na energia elétrica que eu iria analisar a onda senoidal
e detectar distúrbios. E assim, por exemplo, pensar numa fábrica que tem vários dispositivos. Certo. Então, E aí, com regular o funcionamento dos aparelhos, diminuir a exatamente. potência, aumentar a Uhum. potência para preservar a vida útil. Exato. É a ideia igual você. Eu costumo fazer um paralelo igual quando você vai no médico. Você tem um sintoma. Certo. Então, quando você detecta o sintoma, aí o médico vai, analisa, faz o exame e fala, opa, a doença é essa. Uhum. Então, é basicamente isso, é antever. Eu tinha um sintoma lá e a consequência disso ia ser a queima do equipamento. Então, eu vou agora, não, o sintoma é porque eu tenho um afundamento de tensão, uma elevação de tensão, quando é que o sinal vai acima de, por exemplo, 220. Elevação de tensão é quando o sinal chega a 225, 230. Eu vou te fazer duas perguntas, uma mais complexa e outra bem Pode. mais simples. Então, é como se você acoplasse o aparelho, esse hardware, Uhum. ele com inteligência artificial, com o auxílio da inteligência artificial, faria a medição, a Exatamente. padronização das variações de energia para Exato. detectar o problema. Uhum. Exato. Essa é a pergunta difícil. Agora a pergunta fácil. Pergunta de consumidor. Minha avó vive dizendo que se tirar a TV da tomada dura mais, é verdade? Dura. Dura. Pronto, aí, ó. Dura, que ela não vai... Tanto faz ela tá fora da tomada, né? Então, ela vai estar lá paradinha sem... Diz, ó, toda vez que você desligar a televisão, tire da tomada, porque vai durar mais. É verdade mesmo? É verdade, porque ela não... Porque por mais que... Vamos supor, ela está conectada na rede. Uhum. Então, qualquer oscilação, por mais que ela esteja desligada, ela vai ser sentida de alguma forma dentro do equipamento, entendeu? Então, por exemplo, energia elétrica, qualquer metal você consegue conduzir. Então, pode ser que uma pequena oscilação, ela ocasione... Vão desgastando a vida do aparelho. Mas assim... Hoje em dia, o dura mais hoje é uma semana mais ou menos. Eu ia dizer, porque eu acho assim também, aqui achismo, né? Não entendo nada disso, mas o importante não é entender do assunto, é opinar, né? Como diz o meme. Mas eu penso que existe uma programação já para os equipamentos. Os equipamentos eles têm, já terem mesmo uma vida útil menor, para que a gente precise ficar trocando, né? Comprando sempre de última geração. Hoje em dia a gente nem espera mais queimar, né? A gente lança tecnologia, a TV fica defasada. Hoje em dia a TV tá que nem celular, né? Passa um ano, você não consegue mais assistir o jogo, baixar o aplicativo. E aí tem que comprar atualiza, aí não atualiza, aí depois não carrega mais, aí pronto, tem que comprar. Tem que trocar isso. Isso no caso a gente Aí voltando, né? Eu seria a parte do meu mestrado e doutorado, mas voltando para a pergunta, o que é que ocorre? Naquela época a gente usava muito rede neural, simples, uma rede neural que é um algoritmo onde eu tenho neurônios, esses neurônios simulam a forma como o cérebro trabalha, e aí eu produzo o resultado que é para dizer se aquele sinal tem ou não distúrbio. E aí, com relação a essa pesquisa, com a rede neural, a gente atingia 88% de acerto, 90% de acerto, e a gente pensava que estava no estado da arte. Não, ali, de fato, a estrutura neural, a estrutura de inteligência artificial, a gente conseguiu. Só que com essas novas redes, a gente já tem acerto de 100%, 99%, 98%. Por quê? Porque mudou-se muito a forma como o algoritmo é construído, como o modelo de rede neural é construído. A gente tem aquele mesmo princípio, mas evoluiu nos dois braços. Que é o que a gente já está chamando de Deep Learning, Machine Learning, Deep Learning, que são camadas profundas de redes neurais. Exato, porque no tempo a gente conseguia executar redes neurais de 2, 3 camadas. Então, entende camada como um conjunto de neurônios. Então, 2, 3 camadas e o poder computacional a gente não conseguia mais extrapolar. Hoje não, hoje em dia a gente consegue produzir redes neurais com centenas de milhares de neurônios, entendeu? Então, o poder computacional está muito grande. E aí, até um dado interessante, não é nem tanto o poder computacional que aumentou. O que foi que aumentou? A forma como a gente executa esses cálculos. Porque hoje a gente consegue executar esses cálculos de forma paralela. Não entendi. Os cálculos estão enquanto... Não, me explica. Vamos lá. Que foi que a evolução de 2015
para hoje, em termos de inteligência artificial, de algoritmo de inteligência artificial, se deu por dois grandes fatores. Primeiro, grande quantidade de dados que a gente tem. Então, se a gente pensar pelo o GPT, milhares de livros sendo treinados. A gente tem uma plataforma de autoalimentação dos dados, porque as pessoas elas vão lá e fornecem os dados, né? Não precisa mais coletar. Exatamente. Pronto. E aí o outro braço disso foram o aumento vou falar do paralelismo do cálculo computacional. Porque o que é que ocorre? Hoje em dia o computador, por mais que ele consiga produzir cálculo ou consiga executar cálculo no intervalo de microsegundo, a maioria do processamento do computador, ele é sequencial, ou todo o processamento é sequencial. Então eu vou fazer um para depois fazer o outro. Exatamente, fazer um para depois fazer o outro e assim. Mas e a ideia de parar? Se é isso, como é que eu consigo abrir 2 programas ao mesmo tempo no meu Windows? Por quê? Porque a execução desses cálculos é tão rápido que o intervalo entre um programa e outro é no intervalo de milésimos de segundos. E aí você dá a impressão que está em paralelo. Entendi. Certo? Só que o que é que ocorre? A NVIDIA, com as placas de vídeo e tudo mais, ela tem uma unidade de processamento gráfico que se chama GPU. É tanto que a NVIDIA acho que foi a terceira empresa a bater a marca de 1 trilhão. Mais ou menos junto com a Microsoft e outro. Por quê? Foi o que eles fizeram. Dentro das placas de vídeo, a gente tem uma unidade de processamento gráfico. E o que é essa unidade de processamento gráfico? É uma unidade de matemática, de cálculo, pequena, que ela vai ser responsável por processar 1 pixel da sua tela. Entendi. Entendeu? E aí você processa 1 pixel da sua tela, a tela tem, dependendo da resolução da tela, tem 1000, 2000 pixels, vamos falar assim. Então ela consegue reproduzir esse cálculo 2000 vezes ao mesmo tempo. Entendi. Então são pequenas unidades de processamento e aí você consegue executar. O que foi que aconteceu? Eu esqueci agora o nome o intervalo de tempo, o nome, eu sou ruim de nome. Mas uma pessoa viu aquela unidade de processamento gráfico e falou, opa, isso daqui dá também para ser executado para treinamento de inteligência artificial. Porque o que é treinamento de inteligência artificial? Todo neurônio tem parâmetros. E esses parâmetros são ajustados de acordo com a minha saída. Então, dentro desse neurônio, eu tenho uma derivada, eu tenho um modelo matemático. Um neurônio computacional, exatamente, só para ficar claro. Eu tenho um modelo matemático que eu vou executar. E simplificando, pessoal, uma fórmula. Uma fórmula, exatamente. Eu jogo o input lá, ele vai tem uma fórmula dentro desse neurônio e vai gerar o output, o resultado. Exatamente. Pronto. E aí, o que é que acontece? A NVIDIA tem uma unidade de processamento gráfico que vai calcular o pixel. Do mesmo jeito que ele calcula o pixel, a densidade, eu posso usar aquela unidade de processamento gráfico para calcular a informação dentro do neurônio. Então, eu tenho várias unidades de processamento calculando os parâmetros de cada neurônio individual. Aí isso tornou os cálculos paralelos. Exatamente. Que eram sequenciais e agora ficaram paralelos. Exato. Porque qual é a maior dificuldade das inteligências artificiais? É o treinamento. Depois que a IA está treinada, você não perde tempo. Você não perde... a execução, vamos supor, GPT. Você coloca o input lá, o seu prompt, o GPT em intervalo de segundos, ele lhe dá a resposta. Por quê? Porque sua rede neural já está treinada. Sua IA já está treinada. Mas aí quanto tempo levou para treinar aquela inteligência artificial? Por quê? Porque ali, de fato, é o grande... É onde a gente, de fato, gasta muito tempo nesse treinamento, ajustar esses parâmetros. Então, basicamente, essas unidades de processamento gráfico, elas são usadas agora para treinar inteligência artificial. É tanto que hoje a maioria das empresas de placa de vídeo, elas estão investindo mais em IA do que propriamente em placa de vídeo. Exatamente. Entendeu? Então, voltando, são dois fatores. O aumento dos dados. Aumento dos dados e o outro... A forma como a gente calcula ou executa um treinamento de uma inteligência artificial. Pronto.
No último episódio teve aqui o Dr. Alexandre, que é um episódio muito bacana, que ele usou uma frase que ficou na minha cabeça. Ele falou o seguinte: nós estamos hoje, em 2024, na era do tijolão da inteligência artificial. O que ele quer dizer com isso? Fez uma alusão aos celulares, né? Uhum. Que quando a gente começou a usar o celular era aquele tijolo, Motorolazão assim, desse tamanho, que puxava a antena, abria aqui a tampa, né? Se mostrar isso pra uma criança hoje, ela não sabe nem o que é, né? Mas a gente começou a ver celulares assim. E ele disse isso. Hoje nós estamos na era do tijolão da inteligência artificial. Isso casa muito com o que você está dizendo. Sim. Porque se você voltar para 2015, que é quando teve esse boom, essas mudanças, a gente perguntava se haveria a possibilidade da inteligência artificial substituir o homem, e a gente dizia não. Exato. Mas hoje nós estamos na era do tijolão. Uhum. A gente já consegue dizer assim, cara, um dia esse telefone vai ficar menor. Exatamente. Um dia esse telefone ele vai ter o alcance, vai ser fácil de ligar, as pessoas vão andar com ele no bolso, não vai precisar ficar carregando toda hora. Então, eu também não acho que seja assim uma grande viagem achar que nós vamos ser substituídos pelas máquinas em muitas coisas, né? Porque tem muitas coisas que a inteligência artificial, de fato, ela é melhor do que o humano. Mas em outras, Sim. a gente vai continuar dando nosso toque, né? Aqui, uma curiosidade, já assistiu aquele filme Ex Machina? Não, esse daí não. Esse filme é muito legal. Fala sobre inteligência artificial, fala sobre o teste de Turing. Enfim, eu vou dar uma sinopse aqui sem spoiler do filme. Um milionário, dono de uma empresa de tecnologia, ele faz um processo seletivo para convocar um funcionário dele para passar uma semana com ele. E é isso, ele vende isso. Não, o meu funcionário vai passar uma semana comigo. E aí é num lugar exótico, numa casa isolada, o cara vai de helicóptero, todo o esquema de segurança e tal. Quando chega lá, o cara não sabe, o funcionário não sabe o que é, mas tá morto de feliz porque ganhou para passar uma semana com o dono da empresa, o mega ultra visionário. Uhum. E aí, quando ele chega lá, o cara diz: ó, é o seguinte, você está aqui para fazer o teste de Turing. Eu desenvolvi um robô, desenvolvi uma máquina de inteligência artificial e eu vou colocar você para interagir com ela e você vai me dizer se ela é ou não uma máquina. É claro que isso já está viciado, porque você sabe que é uma máquina, mas sim. você vai pensar como se não fosse. E aí, se eu falar mais, eu vou dar spoilers, porque não é o objetivo do filme, né? De fato, não é o teste de Turing. E aqui, só para explicar um pouco, para quem não sabe, o teste de Turing foi proposto pelo Alan Turing. Me corrige se eu, né? Não, tá Ou certo. acrescente aqui alguma informação se você acha relevante. Que é aquele do filme, esqueci agora, o Jogo da Imitação, mais ou menos na década de 50, né? Que ele cria essa ideia, que é fazer um teste que consiste no seguinte: eu vou criar uma máquina. Se a máquina conseguisse passar por ser humano, então ela é inteligente, então ela seria possível de substituir o humano. Se não, ela não vai ser possível de substituir o humano. Essa é a ideia do teste de Turing. E, claro, você pode até acrescentar, Fábio, existe muita crítica, né, sobre esse teste. Porque, por exemplo, a máquina consegue falar em chinês, ela consegue traduzir em chinês. Se eu escrever em chinês, ela vai traduzir porque ela foi treinada para isso. Mas ela não vai entender, de fato, qual é o sentido do que ela está fazendo, Sim. diferente do ser humano. A máquina não tem uma cognição, né? Ela não é cognitiva. É isso, né? E aí a ideia é, de fato, se a gente atinge a singularidade, é que a máquina vai ter uma cognição. E aí? Nós vamos ter uma cognição algum dia? Assim, hoje os métodos de IA que a gente conhece, eles não são desenvolvidos para ter cognição. Então, aí o ChatGPT. O ChatGPT é um modelo, que a gente fala, que é um modelo Transformers, que o que é que ele faz? Como ele tem esse modelo é de 2015, se eu não me engano, foi proposto pelo Google e a Microsoft junto com a OpenAI transformou isso e revolucionou.
por conta da grande quantidade de dados e poder computacional. Mas o que é que o GPT faz? Ele calcula a probabilidade da próxima palavra, de qual será a próxima palavra. Por isso que hoje todo mundo tá falando que um novo emprego, né, um novo trabalho é o engenheiro de prompt. Porque quanto melhor for o seu contexto daquela pergunta, melhor a resposta. Por quê? Porque ele, a partir daquela sua entrada, ele calcula a probabilidade da próxima palavra. Por exemplo, vou ser palmeirense, mas eu também gosto de brincar com o meu time. Por exemplo, se eu falo assim, o Palmeiras não tem Mundial. Por quê? A probabilidade... Eu levantei a bola, né? Apesar de ser... Vai ser um palmeirense. A gente briga. Aqui. Tá entendendo? Então, porque a probabilidade, de acordo com aquele contexto que você foi inserido, é de você falar 99% da pessoa, se você perguntar para qualquer pessoa do mundo que acompanha o futebol, sim. Porque é a probabilidade. Então, o GPT é isso. O GPT, ele calcula a probabilidade da próxima palavra, certo? Então, ou seja, ele não analisa a sua pergunta, faz uma reflexão filosófica para produzir uma resposta. Então, os modelos de inteligência artificial que se tem hoje são modelos desse tipo. Que são modelos de linguagem, não é Exatamente. Isso? Se a gente chama de IA generativa. Por isso que é IA generativa, porque ele gera um produto, gera um resultado. Eu li um texto muito legal sobre isso, eu até já referenciei ele aqui no podcast, de 3 cientistas canadenses, salvo engano. E eles falando sobre a aleatoriedade disso. Exatamente isso. Que é probabilidade. Exatamente. Só que é uma probabilidade muito acurada. Uma probabilidade muito bem treinada. Né? E ela tem cada vez mais, né? Tá cada dia mais se tornando mais acurada. Deixa eu inverter aqui um pouco voltar aqui um pouco mais para a prática. O que você usa, o que você incorporou de inteligência artificial no seu dia a dia, que você pode dar dica aqui pra gente? O GPT, o Gemini, toda hora eu estou usando. Me diga aí como é que você usa, porque as pessoas, Fábio, você também deve passar por isso, elas têm muita resistência. Dizem assim, cara, eu uso o GPT. Não, mas eu tenho que corrigir e dar a resposta errada. Eu pergunto lá se o Palmeiras tem Mundial, ele diz que tem. Todo mundo sabe que não tem. Eu pergunto lá se o Flamengo foi campeão de 87, ele diz que foi. Todo mundo sabe que foi o Sport. Né? E as pessoas têm alguma resistência com isso. Então, dá aí dicas pra gente como aproveitar, de como você usa o ChatGPT, por exemplo, para dar aula, para fazer um serviço no computador. Eu uso muito para preparar a aula, certo? Preparar a aula como é, porque tudo depende da sua entrada. Então, como é? Partindo de um conteúdo, eu coloco aquele conteúdo e peço para ele bolar, por exemplo, exercício a partir daquele conteúdo. Isso é muito bom. Então, exercício prático. Às vezes a gente, no dia a dia de preparar a aula, a gente não sabe mais qual é o exercício, qual é a ideia. Então, eu uso muito para preparar a aula, escrever e-mail. Porque eu como computeiro, não gosto muito de escrever, não. Então, para escrever meu e-mail é daquele jeito, aquela escrita igual a gente tá falando aqui numa roda de bar, mas eu uso muito, dependendo do e-mail, mais formal, porque assim, você pode preparar o seu prompt, você coloca o que você de fato tá pensando em escrever, o que você tá pensando, e pede ele para corrigir o texto para uma linguagem mais formal, corrigir o texto para uma linguagem mais informal. Então, isso eu uso muito nesse contexto. E aí tem outras ferramentas, por exemplo, tem uma ferramenta hoje que a gente está usando muito, que é uma ferramenta para construção de PowerPoint, que se chama Gama IA. Sim. E aí a gente usa muito ele, eu estou usando muito. Então, é mais nesse sentido, de aumentar a minha produtividade. Então, dependendo do e-mail, vou enviar um e-mail para alguém mais formal, por exemplo. Então, eu uso, às vezes, um e-mail que eu demorava 10 minutos para ver se estava na linguagem correta, se não está e tudo mais. Então, hoje eu estou usando muito para a construção desses e-mails. Cara, algumas experiências aqui que eu vou compartilhar contigo. Quem está acompanhando já está abusado dessa história, mas eu vou dizer ela todas as vezes porque eu me sinto orgulhoso. Um dia eu peguei, Fábio, o meu material de sala de aula, alimentei o ChatGPT e mandei ele fazer uma prova para mim. Dei os parâmetros, tá aqui o assunto é esse, tá aqui o material que eu produzi, tá aqui a lei.
use esses 2 documentos e produza 5 questões subjetivas envolvendo casos práticos assim assado. Ele me deu as 5 saídas, não estava pronto. Mas em 15 minutos eu matei a tarefa. Exatamente. Isso normalmente, você sabe também, que você é professor, fazer uma prova é uma tarefa muito detalhada, que são 2, 3 horas, né? Outro dia também, eu estava atendendo um cliente, estava fazendo uma consulta com um cliente, era online. E aí era o seguinte, era um concurso público que o cliente tinha sido eliminado e eu precisava ver o edital. Só que ele tinha acabado de me mandar o edital. Ele mandou o edital, eu estava ali falando com ele, e aí eu tinha 2 opções. Então eu vou pedir para ele para ler o edital com calma, ele vai me esperar, ou então a gente vai marcar um retorno para eu ler o edital e dar a resposta para ele. Aí sabe o que eu fiz? Peguei o edital, joguei no ChatGPT e disse: ChatGPT, onde é que fala sobre isso, isso e isso? Me mostra. Item tal, tal, tal. E se isso. Eu comecei a dialogar com o documento enquanto eu conversava com o cliente, né? E aí o cliente, e eu falando aqui com o cliente, digitando aqui, ó, achei aqui. Doutor, mas como é que você procurou isso? Não, experiência aqui já, né? Faz muito tempo que eu mexo com edital. Não, eu botei no ChatGPT lá, cara. Ele achou pra mim. E eu tô instruindo as pessoas do meu escritório agora. Eu disse, gente, vamos usar isso aqui. Porque é óbvio que você vai ter que checar lá depois. Porque às vezes ele alucina, né? Tem a alucinação. Que a alucinação é quando a inteligência artificial te dá uma resposta errada. Então, vamos checar isso aqui para, claro, a gente não correr riscos. Mas olha só o tempo que isso aqui me ganhou. Porque você pega um documento, você pega um PDF de 70 páginas, 50 páginas, você procura cláusula por cláusula. Ah, não, mas bota o Ctrl F. Tá, mas às vezes no Ctrl F não é suficiente porque eles cruzam, faz em um e faz o outro, às vezes eles usam uma palavra diferente. Às vezes um caractere diferente. E aí não acha. Você cedilha, e pronto, e com o ChatGPT eu coloquei lá e na memória ele achou e me deu a resposta. Agora tem uma ferramenta que eu comecei a usar, lembrei agora, tá com umas 2 semanas, que é do Google, é o Notebook KLM. O que é que ele faz? Ele cria cadernos, você sobe, é própria para analisar o PDF, texto. Então você, por exemplo, pega um edital, quer analisar, você cria seu notebook para aquele edital, pode subir arquivos relacionados a ele e ele vai justamente pesquisar somente, por exemplo, ele vai responder o seu prompt somente baseado naquelas informações daquele edital. Então fica mais... Você usa o ChatGPT já para isso e tudo mais, mas ele é mais intuitivo, entendeu? Então, mais fácil de operar. Mais fácil, exatamente. É mais fácil de operar. Então, quando você sobe um edital, ele já pede, você quer o quê? Um resumo? E aí, além disso, ele vai construindo a resposta dele e ele vai cruzando já, essa resposta aqui foi baseada no parágrafo 2 da página 3. Já me dá referência. Exatamente. Então, é mais difícil ele alucinar, por exemplo. Entendeu? Já me dá referência. E você pode compartilhar com outras pessoas. Então, vamos supor, produzindo lá uma defesa. Exatamente. Isso, bom. É muito bom, tô usando muito ele. Beleza. E me diz uma coisa, o que a gente precisa para fazer uma inteligência artificial? Dado. Matriz de tudo é dado. Dado. Então, eu quero desenvolver, Berto, quero desenvolver uma inteligência artificial que, por exemplo, uma necessidade que eu tenho, ainda não encontrei uma que me auxilie nisso. Não a contento. Eu quero uma inteligência artificial que transcreva e resuma as reuniões que eu faço com o meu cliente, as consultas que eu faço com o meu cliente e que envie para o meu sistema, para minha equipe. O que eu vou precisar aí? Dados. Que dados? Dados de vozes. De vozes. Textos. Para ela entender aquele conceito. Então, vamos lá. Só voltando um pouco, o conceito básico das IAs hoje, que a gente está dentro daquela caixa de aprendizagem de máquina, Sim. É você aprender a partir de dados, conhecer o padrão dele. Então, qual é a diferença do aprendizado de máquina para outros, vamos supor, para outros algoritmos, para a forma convencional como a gente desenvolve? Os algoritmos de aprendizagem de máquina,
eles a partir do... Tem duas etapas bem distintas. A primeira etapa é aprender e depois você executar. Então, na etapa de aprendizado, o que é que ele vai retornar para você? Ele vai retornar aquele modelo de IA específico para o seu problema. Então, vamos pensar assim. Vamos por exemplo mais simples, e depois a gente vai para o seu contexto. Eu quero produzir uma IA para detectar se um exame de tomografia é um tumor maligno ou benigno. O que é que eu preciso de fato? Preciso de uma sequência de imagens, diferentes formas dessa imagem, vamos supor uma mamografia, vamos pensar nesse aspecto, atestada por um médico falando, essa mamografia aqui, ela é um tumor maligno, essa outra aqui não tem tumor, e assim sucessivamente. Depois que a gente tabula esses dados, a gente passa para a etapa de treinamento. Então, o que é que essa etapa de treinamento faz? Ela vai pegar aquela sequência onde eu tenho entrada, resposta, e vai ajustar o seu modelo para ter a melhor acurácia possível, o melhor resultado possível, baseado naqueles dados que você já sabe. Então, já sei que por exemplo, então, se minha rede neural produzir na etapa de treinamento 98% de acerto, ele está acertando sobre um conjunto de dados que eu já conheço. Que é para eu poder saber se acertou ou não. Uhum. Que é para fazer o controle. Exato. E aí é como se ela estivesse estudando para uma prova, certo? Então eu estou lá, quando eu estou estudando, eu faço as minhas perguntas orais, vejo se eu acertei ou não, mas eu já sei basicamente a resposta. Mas uma coisa que eu não entendi é esse pulo. Porque eu coloquei um exame positivo, jogo lá e eu quero que ele me dê a resposta se é positivo ou negativo. Exatamente. Não é isso? Quando eu jogo dentro dessa caixa, dentro desse neurônio, como é que eu desenvolvo esse neurônio? É isso. Eu preciso primeiro alimentar ele. Exatamente. Eu preciso primeiro dizer, isso bem aqui é positivo. Então, quando chegar, é isso? Exatamente. Quando eu te mandar uma, tu vai me dizer se ele é positivo ou negativo. Se, por exemplo, eu tenho uma imagem, essa imagem eu tenho certeza que ela é positiva. Eu passo para o meu algoritmo, o meu treinamento, e aí ele vai e fala que eu tenho certeza que ela é negativa, mas ele fala que é positivo. Então o que é que acontece? Eu errei. Se eu errei, eu preciso ajustar o meu parâmetro. No fundo, tudo é matemática. Então eu preciso ajustar o meu parâmetro. E aí, ao ajustar meu parâmetro, então aí tem um cálculo matemático, onde esse ajuste vai ser sempre para melhorar. Então vamos lá. Eu falei que uma imagem que eu tenho certeza que ela é negativa, mas eu coloquei que ela é 90% positiva, o meu treinamento. Então eu vou ajustar aquele parâmetro, provavelmente da próxima vez, o meu algoritmo vai falar, opa, essa imagem aqui, agora ela é 10% positiva. Ela ajustou o parâmetro interno dela e aí ela consegue evoluir que a gente chama de épocas de aprendizagem. Então, toda época que eu estou aprendendo, eu estou evoluindo a minha taxa de acerto. O cara, para desenvolver uma inteligência artificial, tem que ser bom em computação, em programação ou em matemática? Eu acho que as duas coisas, mas hoje em dia, vamos lá, quando a gente fala em desenvolver, tem duas formas. Construir um algoritmo novo, construir um modelo novo. Aí você precisa de uma matemática robusta. Que é, por exemplo, treinar o algoritmo para ele entender que aquela imagem é um câncer. Esse daí é mais computacional do que propriamente matemática. Porque a sequência de passos para você treinar já está feita. Entendeu? Mas alguém fez... E alguém fez aquele modelo. Alguém fez aquele modelo com matemática. Com matemática. O que um matemático usa? Diferencial. Diferencial. A maioria dos modelos, por exemplo, redes neurais é totalmente diferencial. Porque você ajusta... Vamos lá. Você tem seu conjunto de treinamento... Quando você passa para o seu algoritmo de treinamento, seu modelo algoritmo de treinamento, ele vai te dar uma resposta. Essa resposta, ela vai ter, como você já sabe sua entrada, ela vai ter um X de erro. Então, você tem que otimizar aqueles parâmetros para diminuir o erro. Então, quando a gente fala em otimizar na matemática, a gente está calculando uma derivada apontando para onde é o gradiente que a gente chama de gradiente, né? Então, para onde é que eu vou caminhar para diminuir aquele meu erro?
Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, tentando deixar mais claro o que é que acontece. Toda função matemática tem as suas entradas e a saída, certo? F de x igual a y. Então, o que é que ocorre? Esse x são justamente os parâmetros do meu modelo, certo? Então, os parâmetros são infinitos, porque geralmente são números contínuos. Então, 0.001 é uma entrada, 0.02 é outra entrada. Dependendo, quando eu mudo esses parâmetros, eu tenho uma saída diferente. Então, o que é que ocorre? Quando eu tenho um f de x igual a y, eu ajustei meu parâmetro, vamos pensar dois parâmetros, x1 e x2. Ajustei o x1 para 2 e o x1 para 2 e o x2 para 4. E aí a minha taxa de erro deu 90%. Opa, então eu tenho que mudar o meu x1 e o meu x2 para que aquela taxa de erro diminua. Entendi. Entendeu? E aí tem um gradiente descendente que vai justamente apontar. Por exemplo, eu falo assim, daqui pro centro, tu tem... Qual é a direção? Eu quero ir pro centro. Por exemplo, eu quero ir pro meu erro zero. Qual é a direção que eu vou? Aí o gradiente vai te falar, tu vai nessa direção, tu vai nessa, e assim você vai... Aí você vai ajustando as equações, as funções, as variáveis. Então, para construir um modelo, para desenvolver um novo modelo de inteligência artificial, vamos supor que o cara invente outro modelo que não seja uma rede neural. Aí é totalmente matemática. Agora, depois que aquele modelo está pronto, validado, aí vai da sua expertise computacional. Pois então, a gente pode dizer hoje que se eu quero desenvolver inteligência artificial, para a grande maioria das coisas, eu não vou precisar entender de matemática, porque o modelo matemático já está lá. Exatamente. Eu vou aprender a programar usando aquele modelo para gerar os resultados. Exato. Aí você falou aí, está dando exemplo aí de redes supervisionadas. Isso, exatamente. Explica aí pro pessoal o que é uma rede supervisionada e não supervisionada. Tem os modelos de treinamento, vamos lá. Modelos de treinamento, eu tenho um modelo de treinamento supervisionado, não supervisionado e por reforço. O modelo supervisionado é quando eu tenho a minha inteligência artificial, eu tenho a minha entrada, meu algoritmo, ou meu conjunto de treinamento, eu tenho a minha entrada e a minha saída desejada. Então, a mamografia tem câncer e não tem câncer. Entrada, saída desejada. O não supervisionado é quando eu não tenho uma saída. Então, imagine que eu te dou aqui O que é isso? um exame, vários exames de mamografia e você... O que é isso? E aí, o que é isso? Você não é médico, você não A sabe. pergunta é diferente. Exato. A supervisionado eu te dou as respostas possíveis. Exato. É uma prova objetiva, vamos dizer assim. O que é isso? É um câncer ou não câncer? Isso. Supervisionado. Não supervisionado o que é isso? Ponto. E aí você não sabe o que é. Pronto. Você só tem as características de entrada. Aí como é que esses modelos trabalham? Eles tentam, por meio de características comuns, agrupar esses dados. Então, o que é que ocorre? Eu tenho aqui o meu conjunto de mamografia e eu tô vendo que nessas 10 aqui tem um padrão de uma mancha. Mas eu não sei o que é. Pode ser ou não pode ser? Então você aglutina ela em um pacote. Isso daqui é um padrão que elas possuem características comuns. É muito usado em bancos, por exemplo, para classificar, clusterizar clientes. Aqui tem aquele cliente mal pagador, aquele cliente... Eles usam dados que não necessariamente estão relacionados, Isso. mas que podem, né, estão associados. Né? Acho que esse é o termo correto. E aí, por último, tem o aprendizado por reforço. O que é o aprendizado por reforço? É como se eu fosse treinar um cachorro. Então, o cachorro, ele aprende por recompensa. Então, toda vez que ele faz uma ação certa, eu recompenso ele com uma ração, com um biscoito. É do mesmo jeito o aprendizado por reforço. É muito utilizado em robótica. Na robótica, a gente utiliza muito aprendizado por reforço. Cara, legal demais. Eu adoro. Eu fui pro direito também, Fábio, mas foi por acaso do destino. Mas no colégio eu gostava de física, eu gostava de matemática. Acho que por isso que eu fui acabar parando também nessa história de inteligência artificial. Mas vamos aqui dar uma guinada aqui, que a gente já infelizmente tem que ir pro final. Conta pra gente o que é essa Secretaria de Inteligência Artificial que foi criada aqui no Piauí. Eu ouvi muita gente dizendo assim, mas, rapaz, o Piauí
não está preocupado, na verdade, em saúde, educação, e o governador está criando a Secretaria de Inteligência Artificial. Fala pra gente aí o que vocês estão planejando por lá. Tá, vamos lá. Por que foi criada essa Secretaria de Inteligência Artificial? Ah, foi para aproveitar o momento? Na verdade, o que é que ocorre? A gente sabe que toda secretaria tem sua atividade e fim específico. Secretaria de Educação cuida da educação. Secretaria de Saúde cuida da saúde. E a Secretaria... É importante também dizer que tá certo, todo mundo fala Secretaria de Inteligência Artificial, mas ela tem outros braços, certo? Mas vamos falar especificamente da IA. Foi uma forma de direcionar, a gente vê esse boom de inteligência artificial, o governador Rafael gosta muito de tecnologia, entende muito da área, então ele fez várias visitas ao longo do ano passado, e aí ele lá no Emirados Árabes, eles têm um Ministério da Inteligência Artificial, e ele viu esse boom acontecer, e é uma forma, e a gente sabe que a inteligência artificial pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. É uma forma de, a partir do governo, o governo ser o motor da transformação de IA aqui dentro do Estado e direcionar as outras secretarias para usar a inteligência artificial. Será se a pessoa lá da Secretaria de Educação sabe de fato aplicar a inteligência artificial? Uhum. Certo? Será se ela vai utilizar o meio certo para aplicar a inteligência artificial? Por quê? A gente sabe que de uma forma ou de outra, sem secretaria ou não, eles iam usar. Hoje todo mundo quer usar. Então, a ideia é justamente essa, direcionar, apresentar políticas para direcionar e capacitar também o servidor. Não adianta nada também. O servidor não está capacitado para esse novo mundo. Então, a secretaria vem também forte na parte da educação, do ensino de fato. Uhum. Como é que nós vamos ensinar os servidores do governo a usar a inteligência artificial até para aumentar a produtividade? E eu penso também que a detecção de problemas nas partes específicas, né, para fazer esse diálogo com a inteligência artificial. Isso é uma visão que casa muito com... que o governador tá bem antenado com o que está acontecendo no mundo, que os países que têm desenvolvido a inteligência artificial de forma mais avançada, eles estão entendendo que a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta, ela é uma política pública. Exatamente. Então ela vai cortar todas as áreas, ela vai atravessar todos os pontos e ela vai chegar em todos nós. Então, nada melhor do que isso partir do Estado, né, e educar as pessoas e reduzir danos. Porque uma coisa que eu não tenho dúvida é que ainda vai continuar existindo o uso inadequado. Sim. Vai continuar existindo o uso errado. Nós que somos professores sabemos disso, sabemos que nossos alunos vão utilizar a ferramenta para burlar provas, bancas, o sistema. Então a gente tem que primeiro ensinar a usar da forma correta, para não ter a desculpa de dizer, é porque eu não sabia. Uhum. E segundo, a gente criar mecanismos de controle, né? Sim, eu acho que esse é o ponto. E aqui uma curiosidade, a academia, né, pelo menos na área jurídica, tem indicado que não há problema em você utilizar o ChatGPT, por exemplo. Uhum. A gente fala do ChatGPT porque é a ferramenta mais difundida. Mas você é obrigado, por exemplo, a fazer uma nota metodológica explicando como você utilizou. Sim. E claro, isso é um método de ética, né, de contenção ética e tal, mas eu ainda acho que isso é um método falho, porque isso depende da minha boa vontade. Uhum. Então, nós vamos ter que desenvolver da minha boa vontade, não só da minha boa vontade, claro, mas da minha ética, da minha transparência, da minha boa fé, termo melhor. Nós vamos precisar desenvolver mecanismos para controle disso. Então, a gente não vai ter como simplesmente confiar nas pessoas. Teve um exemplo bem claro agora, essa semana, né? Você deve estar por dentro da questão da Meta, né? Uhum. Eles usam nossos dados para treinar a inteligência artificial dele. Pronto. Até que ponto isso é... Não, isso é completamente antiético. Exatamente. Porque a maioria das pessoas, isso aqui é um recado que eu quero dar direto para você. Não permita que isso aconteça achando que isso não tem problema. Os nossos dados, nós já falamos aqui sobre isso em vários episódios, eles são muito importantes. Então, não foi muito difundido essa política, e muito menos que existe a opção de você não autorizar.
Então, se você procurar tutoriais aí na internet, facinho você encontra de não autorizar essa utilização. Inclusive, tem decisões já, acho que Sim, da foi. NPD, suspendendo a utilização dos nossos dados para treinamento de inteligência artificial. Que eu acho que é um caminho que o governo, não só o piauiense, mas o Estado brasileiro como um todo, vai ter que ter com o uso correto, né? Com o uso adequado. Meu amigo, nós estamos chegando aqui ao final. Tô encerrando aqui sempre fazendo o mesmo quadro. Como é que você enxerga o cenário? Aí eu vou deixar você escolher a área. Mas, por exemplo, perguntei aqui para o delegado Anchieta como é que ele enxergava o policial daqui a 5, 10 anos com o uso da inteligência artificial. Perguntei aqui para o professor Nazareno, que é juiz, como é que você acha que vai ser o juiz daqui a 5, 10 anos? Como é que você acha que vai ser o programador, o computeiro que você disse aí daqui a 5, 10 anos? Como é que vai ser isso? Pai, sendo bem sincero contigo, nesse cenário atual eu não tenho a mínima ideia. Porque todo dia aparece uma ferramenta nova, mas aí vai ser aquele profissional que vai ter que estar antenado à tecnologia. Por exemplo, a aula que eu dei ano passado, hoje é totalmente diferente. Por quê? Porque a tecnologia mudou muito e os alunos eles estão cada vez tendo acesso a essa tecnologia, certo? Então, o profissional da área, aquele profissional que ele vai ter que estar sempre preparado. Eu acredito que as inteligências artificiais vão de fato tomar conta do nosso dia a dia. Estou falando isso do cientista da computação, Sim. certo? Então, por exemplo, hoje um profissional que não usa uma inteligência artificial para desenvolver um site, ele está atrás do que usa. Por quê? Como você falou, com inteligência artificial eu faço em um dia, sem eu faço em um mês. Então a produtividade vai aumentar. Então eu acho que num futuro bem próximo vai ter um limiar bem grande do mercado para aqueles profissionais que não usam inteligência artificial e aqueles que usam em qualquer área da ciência da computação, porque justamente aumentar a produtividade. Eu sempre falo que a pessoa que gosta de ciência da computação é preguiçosa, porque ela usa o computador para não ter que fazer tudo à mão. Na verdade, isso movimenta a humanidade, né? Exato. A gente também inventou tudo porque a gente tava com preguiça de caminhar. Exatamente. então, aquele profissional que a inteligência artificial vai estar mais intrínseca no dia a dia do profissional da ciência da computação. Então, por exemplo, eu acredito que num futuro breve, as pessoas leigas vão estar mais capacitadas de desenvolver sistemas computacionais, porque a IA vai fornecer isso para a gente. Então você imagina que hoje uma pessoa leiga consegue produzir um texto tão bem como um profissional, por conta da IA, né? A IA que produz. Então imagine para um cientista da computação desenvolver o sistema. Então você vai ter que se especializar ainda mais naquela sua área. Então, voltando para uma pergunta que eu tinha te feito, será que vai acabar com a computação, com a programação? Você está me dizendo, pelo que eu estou entendendo, não. Que, na verdade, o programador ele vai precisar programar usando a inteligência artificial. E ele vai precisar programar a inteligência artificial. Exatamente. Né? Então, a gente vai mudar a forma de programar. Exato. É isso? Acredito que vai ser vai sair da ideia de automação para... Mas talvez, então, aqui sou eu viajando. Talvez, então, as linguagens tradicionais de programação, essas sim, sumam. Provavelmente. Python, C... Não é que... Vamos supor, elas vão ser o motor de tudo. Porque, assim, quando você fala em linguagem de programação, é engraçado o termo de linguagem de programação, porque, voltando um pouco para o ensino, né? Toda linguagem de programação... ela é transformada em um código de máquina. Então, é muito difícil uma linguagem de programação sumir, sendo que o computador entende ela. Tá entendendo? Entendi. Então, como é que eu vou o Python deixar de existir, onde a maioria das aplicações rodam em Python? É claro que teve uma evolução do Pascal, do Delphi. Mas eu não vou mais... O programador não vai mais precisar saber Python, talvez. Exato. Esse é o ponto. Assim como hoje eles não precisam mais saber Portugal. Portugal, exatamente. Daqui a uns anos eles vão precisar saber mais Python. É esse o ponto. Ela vai precisar
vai usar a inteligência artificial para construir aquele programa em Python, vamos pensar assim. Entendi. Entendeu? Vai apoiar para construir ferramentas. Aquele trabalho braçal, vamos falar assim, o trabalho O ChatGPT já me dá o comando, né? Exatamente. Eu digo assim, ó, eu quero que na minha tabela do Excel conste essa informação assim, assim. Ele me dá o comando lá, o prompt, Exato. né? Eu copio, colo lá e funciona. Aí o que é que ocorre? O que é que vai diferenciar? Vai diferenciar esse programador que de fato só pega aquele conceito da IA, copia, cola e executa, E o que desenvolve, o que aprimora aquilo. Aí de fato ele vai ter o conhecimento das linguagens de programação, do Python, entre outras, mas ele vai pegar aquele material já pronto e mais refinar aquele código. Entendeu? É basicamente isso. É isso aí, meu amigo. Beleza? Muito obrigado Eu que agradeço. pela presença. Esse foi mais um episódio do CRCast. Eu tenho certeza que você gostou. Deixa seu like aqui embaixo. Clica, compartilha, curte, comenta. Nós estamos também, não só no YouTube, mas também no Spotify. Não deixe de conferir. E até o próximo episódio.